Shibone Besami Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Estamos iniciando mais um estudo diário das 7 leis. Hoje, 29 de maio de 2022. 29 de maio de 2022, 28 do mês de Iyar, do ano de 5.782 da criação. Estamos iniciando, então, o nosso estudo diário das 7 leis. Então, no estudo de hoje, nós vamos aprender algumas lições muito importantes, inclusive lições que respondem a muitas de nossas perguntas. Acredito que muitos têm algumas dúvidas e os nossos estudos eles procuram solucionar essas dúvidas. Em geral, na leitura do Guia Ben Noa hoje, você verá a diferença que existe entre aquele que observa as 7 leis por motivos éticos e aqueles que observam as 7 leis relacionando a outorga da Torá, a Matan Torá, a outorga da Torá no Monte Sinai. Hoje também nós estaremos vendo mais um pouquinho da terceira ramificação. Já faz alguns dias que nós estamos abordando, né? Estamos na lei de Birat Hashem, que é a segunda lei, e na terceira ramificação, hoje você aprenderá mais um pouquinho sobre o que é servir a Hashem e entenderá o importante papel que tem a Tzedakah no exercício do serviço ao Criador, no exercício do serviço a Deus. Também na leitura do Sidur Ben Noa, inclusive hoje aprenderemos também um pouquinho sobre a quem eu devo dirigir a minha prece, a quem eu falo, com quem eu falo, de que forma eu falo com o Criador. São perguntas que estaremos respondendo ao longo do nosso estudo diário das 7 leis de hoje. Então, gente, hoje nós estamos vendo na leitura do Guia Ben Noa, estamos na página de número 30, na segunda edição do Guia. E nessa segunda edição do Guia nós estamos, então, na página 30, no capítulo de número 5, capítulo 5, parágrafo 9, nós estamos entrando agora. Na primeira edição, está na página 28, capítulo 5, parágrafo 9. Lembrando a vocês que o parágrafo ele não muda, ele sempre é o mesmo, tanto na segunda quanto na primeira, só muda a página, tá bom? Então, qual a diferença entre um Ben Noa que cumpre as 7 leis pela lógica e os que se conectam às 7 leis relacionando elas à outorga da Torá? Está escrito assim no Guia Ben Noa, redigidas pelas mãos do nosso Rav Yaakov Gerenstadt, que um Ben Noa que atingiu a consciência de que cumpre suas mitzvot, porque Deus as ordenou a entrega da Torá, na entrega da Torá, através de Moshe Rabbeinu, no Monte Sinai, e não Adão se encontra em um nível espiritual mais elevado do que aquele que cumpre por Adão ter sido ordenado, ou por discernimento lógico, como, por exemplo, motivos éticos e morais. A fonte citada aqui é a fonte do Rebbe de Lubavitch, Likutei Sirot, volume 20, página 141, e o Rebbe de Lubavitch também em Likutei Sirot, volume 15, página 62. Então daqui nós aprendemos que existe uma diferença crucial entre aquele que realmente cumpre as suas leis por motivos éticos e aquele que cumpre as suas leis conectando a outorga da Torá a Moshe Rabbeinu, ao Monte Sinai, e então conectando a difusão das 7 leis através desse acontecimento histórico a nível mundial, como nunca houve antes, um povo inteiro presenciar uma revelação de uma Torá, ou melhor, uma revelação divina diante de tantos olhos. O Matan Torá, a outorga da Torá, ela é única e muito especial. Então daqui, o povo de Israel, Edito Maimônides, diz o seguinte, que o povo de Israel, juntamente com Moshe Rabbeinu, receberam uma missão muito especial
Essa missão especial consiste em declarar ao mundo todo, o dever de cumprir as 7 leis e suas ramificações. Então, o povo de Israel tem uma missão divina nesse sentido. Então, quando nós vamos cumprir as 7 leis, devemos entender que não estamos cumprindo as 7 leis puramente por motivos éticos. Como, por exemplo, alguém que cumpre as 7 leis achando que é porque ele é um bom pai de família, ou então alguém que cumpre as 7 leis apenas porque ele acha que eu vou cumprir, senão eu vou receber alguma sanção, eu vou preso, vai acontecer isso comigo, isso, aquilo outro. Tudo bem, nós sabemos que todos os Bnei Noach têm o dever moral de serem bons cidadãos, mas a conexão com o Criador, ela está acima disso. Quando nós cumprimos as 7 leis, devemos entender que estamos cumprindo por uma razão muito especial. Estamos cumprindo uma missão divina. Estamos trazendo luz para este mundo. Estamos elevando centelhas. Estamos fazendo uma retificação a nível mundial único que nós podemos fazer através dessas 7 leis. Porque é dito que aquele que cumpre as 7 leis, realmente ele traz mais luz para este mundo. Não somente isso. Nós sabemos que aquele que cumpre as 7 leis, ele deve entender que quando, por exemplo, ele está estudando as suas 7 leis e suas ramificações, como você está fazendo neste momento, você está trazendo mais luz. Quando você, por exemplo, está dando tzedakah, você está trazendo mais luz. Quando você, por exemplo, está fazendo algo de bom para a sua família, você está trazendo mais luz. Então essa é a nossa missão divina, de trazer mais luz para que essa luz ela esteja influenciando a vida, não somente nossa, mas a vida de muitos seres humanos, de outros seres, e por que não falar, de toda a vida em geral. Então, continuando nosso estudo diário das 7 leis de hoje, estamos entrando agora na mitzvah diária, e a mitzvah diária de hoje é a mitzvah de Birat Hashem, ou seja, abençoar a Deus. Já explicamos que abençoar a Deus significa você reconhecer o quão poderoso, o quão grande, o quão perfeito é o nosso Criador, e isso é essencial. Então, estamos chegando na terceira ramificação, que já estamos vendo, aliás, há um bom tempo, né? Essa terceira ramificação diz que devemos servir a Deus. Nós devemos orar a Deus. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 25, e você servirá a chance ao Deus. Então aqui nós aprendemos que devemos orar verbalmente a Deus, pelo menos uma vez por dia e sempre que necessário, expressando de uma maneira adequada que inclua tanto louvores a Deus quanto os pedidos de suas próprias necessidades. Para compensar a falta de conhecimento sobre quais palavras usar na oração, os sábios formularam textos padronizados para as orações, conhecidos como Sidur. Um Sidur é um livro de oração. Os Bnei Noach devem recitar o Shema 2 vezes ao dia, e Rida também explicou isso, e também aprendemos que devemos servir a Hashem por meio da prece. O Sidurim, os livros de orações, fornecem orientações excelentes, e os Bnei Noach podem usar a maioria dos textos de oração do Sidurim. Atualmente foi desenvolvido um Sidur Bnei Noach para a comunidade fazer suas preces de forma segura. A recitação dos salmos também é uma forma totalmente eficaz de se dirigir a Deus. Então aqui nós hoje vamos aprender o quê? Vamos aprender a quem nós devemos dirigir a nossa oração. A oração ela deve ser dirigida em nosso discurso e pensamento somente a Deus diretamente. A oração nunca deve ser dirigida a qualquer intermediário, nem deve terminar em nome de alguém. Por exemplo, em nome de um suposto profeta, em nome de fulano, de cicrano, nada disso. Quando oramos através de qualquer intermediário, Deus para de escutar nossas orações. Orando diretamente a Deus, nós removemos o principal obstáculo entre nós e o Criador.
que nos sustenta e nos dá vida em todos os momentos, sempre está disponível para nos ouvir, desde que estejamos prontos para falar com Ele. E somente com Ele. Como Deus declara em sua Escritura, antes de mim, nenhum Deus foi formado, nem haverá depois de mim. Somente eu sou Hashem, e além de mim não há Salvador. Isaías capítulo 43, versículo 10 e 11. Então daqui você aprende o seguinte, que quando você dirige sua prece, você deve falar diretamente com o Criador e não por meio de qualquer espécie de intermediário ou de um suposto profeta ou de fulano ou de ciclano, não. A prece, ela deve ser dirigida somente a Deus. A prece, ela é a conexão entre a criatura, você, no caso, e o Criador, o Eterno. Lógico que quando você inclui uma terceira pessoa, essa conexão acaba tendo uma interrupção aí. Então, devidamente, devemos falar diretamente com o Criador em todos os momentos de necessidades que nós temos, mas, é claro, quando eu falo em momentos de necessidades, vamos lembrar uma coisa, que nós, seres humanos, sempre temos necessidades. A necessidade maior de que falar com o Criador, que é bom, maravilhoso, grande, perfeito, o Rei majestoso, o Criador, o Eterno, não tem necessidade maior de declarar esse amor. Você deve declarar diariamente falando com o Eterno no seu dia a dia. Então daqui nós aprendemos a conexão correta e a forma de se dirigir a Deus. Continuando na terceira parte do estudo diário das 7 leis de hoje, estamos no estudo do Sidur Benen Noa, lembrando que o Sidurim que nós usamos para as nossas preces e orações é o Sidur para a comunidade Benen Noa Brasil, redigidos pelo nosso Ravi Yaakov Wittgenstein, no qual consta a maneira correta de você se conectar com Deus, tá bom? Ali você vai encontrar belas e maravilhosas brahot, bênçãos, preces diárias por qual você faz e reconhece o quão grande é Deus, quão perfeito, poderoso, maravilhoso Ele é, e você também pode agradecê-lo de forma segura. Ali você tem salmos de 145 até o 150, você recita esse salmo diariamente e reconhece quão maravilhoso é o Criador na minha, na sua, na nossa vida em geral. Então hoje nós vamos aprender mais um passo importante nessa conexão entre a criatura e o seu Criador. Essa conexão, ela deve envolver um sentimento muito profundo e um sentimento muito verdadeiro. E esse sentimento é o sentimento da misericórdia, de olhar o outro, o seu semelhante, com empatia, com amor, entender e compreender as necessidades uns dos outros. E dentro disso, existe um conceito muito importante que nós exercitamos diariamente. Sempre que nós vamos começar uma oração, antes de iniciá-la, nós temos uma caixinha de tzedakah em casa. Você tem uma caixinha de tzedakah em casa já? Consiga a sua, adquira a sua, ou então você mesmo pode providenciar. Então, nessa caixinha de tzedakah, você deve colocar pelo menos uma moeda de R$1 ou de 50 centavos diária, ou daquilo que você tiver dentro da sua residência. Então aqui você vai colocando essas moedinhas. Todo dia, antes de iniciar a sua prece, você coloca uma moedinha ali. E quando aquela caixinha de tzedakah ela ficar completa, ela ficar cheia, você vai pegar esse dinheiro do qual ela já chegou o seu limite ali, né? E vai direcionar a alguém necessitado, uma pessoa necessitada. E então, ou então, se você não conhece a quem direcionar, você pode estar encaminhando isso para um local como, por exemplo, programa de estudos de Torá, ou uma sinagoga, uma yeshivá, alguém que conseguirá aplicar essa tzedakah de forma segura. Ao dar tzedakah, você vai mostrar misericórdia imerecida
para com as pessoas em geral. Em troca, Deus também olha com misericórdia imerecida para nós. Logo, essa misericórdia imerecida é muito importante estarmos exercitando no nosso dia a dia, pois quando, por exemplo, você diariamente busca apresentar seu pedido ao Criador, ele faz tzedaká para com você. Logo também, você deve fazer sua tzedaká para com outros necessitados que te pedem também. Devemos estar diariamente fazendo uma conexão de forma a entender que os traços do Criador, e ele fez-nos a semelhança e imagem dele, são traços importantes. E como ele é benigno e como ele é bondoso para conosco, assim devemos ser também para as outras pessoas em geral. Então não importa quantas boas ações nós realizamos, nunca devemos supor que temos mérito suficiente para merecer as bênçãos de Deus. Muito pelo contrário. Vamos fazer mais bondade, vamos estar prontos a estender a mão, vamos compartilhar uns com os outros, vamos construir realmente um mundo muito melhor. Vamos juntos nessa. No estudo diário de hoje, você aprendeu alguns pontos importantes. Entre eles, você aprendeu a diferença que existe entre você cumprir uma mitzvah por motivos éticos ou você cumprir como uma missão divina. Logo, você deve cumprir as suas mitzvot, as suas 7 leis, não por motivos éticos somente, mas porque essa é a missão divina que Hashem te deu. Aprendemos também que quando falamos com o Criador, não devemos incluir ninguém no meio dessa conversa, uma terceira pessoa, ou orar em nome de algum intermediário, nada disso. Devemos falar diretamente com o Criador. Devemos entender que a prece é uma conexão profunda entre a criatura e seu Criador. Aprendemos também que devemos estar sempre exercitando a tzedaká, a justiça, uns para com os outros. Nós devemos dar tzedaká não porque tzedaká faz eu me tornar mais honrado, isso, aquilo outro, nada por isso. Nós devemos dar tzedaká exatamente porque nós amamos Hashem, devemos amar também as criaturas as quais ele criou. Devemos então também entender que da mesma forma que buscamos diariamente o sustento de Hashem em nossas preces, em nossas orações, devemos então estar acolhendo outros que procuram-nos nesses momentos de necessidades. Espalhando o bem, fazendo o bem, receberemos bem muito maior. Então, gente, o estudo diário de hoje foi um estudo muito especial, no qual estivemos meditando sobre tantos temas importantes para nós e para com os nossos semelhantes. Em geral, nós aprendemos aqui lições maravilhosas. Saiba que você é muito importante na divulgação deste estudo. Por favor, dê um joinha, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e esteja divulgando para com as outras pessoas, para que essa luz esteja inundando o nosso Brasil. Olha, meus amigos, o nosso estudo diário, ele tem o apoio dos alunos e estudantes e dos nossos amigos que apoiam nossos projetos no projeto Hassidos, o projeto sobre o qual as pessoas estudam as 7 leis e suas ramificações diariamente, cotidianamente.
e assim cumpre a missão de estudar diariamente as 7 leis. Também nós temos o apoio de muitos amigos que estão conosco, compartilhando esses vídeos e também fazendo sempre um tzedakah, nos ajudando a propagar essa luz maravilhosa, a luz das 7 leis. Gostaria de falar para você, se você, por exemplo, tem alguma necessidade, no caso de você estar precisando incluir a sua prece, melhor dizendo, incluir o seu nome no Tehillim diário para estarmos juntos, falando com Hashem, recitando os salmos e deseja participar de um grupo especialmente de salmos, saiba que nós temos um grupo especialmente de salmos. Você pode deixar seu comentário ou pode me chamar pelo WhatsApp 22992 07 3070. Você pode estar também enviando o seu pedido de salmos para o nosso grupo de salmos, o grupo de salmos, e tem a direção da emissária Vânia Branco. Vânia Branco é a emissária da Beit Noah de Ipatinga, Minas Gerais. Ela que está na direção do grupo de salmos, o WhatsApp dela é 31 8505 5632. 31 8505 5632. Pode chamar ela no WhatsApp e você será acrescentado ao grupo de salmos. Logicamente, também é muito importante estarmos estudando todas as tardes a Torá, estar estudando estudos diários vindo diretamente das parashot, das porções semanais, e para isso nós temos o emissário José Marmol, que diariamente traz mensagens maravilhosas no Facebook, sempre às 2 horas da tarde. Você pode também entrar em contato com o emissário José Marmol. O WhatsApp dele é 14 997 15 0241. 14 997 15 0241. Você pode estar entrando em contato com nosso emissário e então fazendo alguma pergunta, algum questionamento, alguma pergunta que você tem em torno das 7 leis, e ele estará lhe instruindo também maravilhosamente bem. Um abraço para o nosso emissário José Marmol e toda a comunidade Beninoa em São Paulo. Gente, então aqui nós estamos chegando a mais um final do nosso estudo diário das 7 leis. E aqui você é uma pessoa, realmente uma pessoa vencedora por ter chegado até aqui. Maravilhosamente, você é uma pessoa que está trazendo luz a este mundo em todos os momentos.